E aí, galera do Indie? Esse é mais Indicaí com uma novidade. A partir de agora, uma vez por mês a gente vai escolher um movimento musical pra falar aqui no programa. E se você quiser saber de algum, é só falar nos comentários que a gente faz. E o que a gente escolheu hoje pra falar foi o pós-punk. Vamos lá? Ao longo do tempo, muitos movimentos influenciaram bandas que entraram para a história da música independente. E um desses movimentos foi o pós-punk, que começou nos anos 70 na Inglaterra e influencia bandas até hoje. E aí, você conhece pós-punk? Em 77, o punk estava no seu auge, então bandas como Ramones e The Clash tocavam o tempo todo na rádio e estavam bastante na mídia. Como a gente sabe, o punk surgiu do desprezo total dos valores da sociedade e um certo ódio à música comercial. O problema é que todo esse reconhecimento e divulgação acabaram chamando a atenção da indústria cultural, que já pensou logo em transformar o punk em um produto. Muitas bandas surgiram cada vez mais parecidas com a proposta da indústria, e o punk se tornou cada vez mais comercial e perdeu seus ideais. E foi nesse contexto que algumas mudanças ocorreram no movimento. As bandas que queriam uma coisa mais comercial foram pro lado do New Wave, e as bandas que queriam seguir pro lado mais experimental, mais diferentão, viraram um pós-punk. Uma das primeiras e principais bandas do movimento pós-punk é Joy Division, liderada pelo polêmico Ian Curtis. Essa banda normalmente é uma das primeiras que as pessoas lembram quando se fala de pós-punk. E isso não é à toa. Os caras souberam muito bem incorporar o que o pós-punk propõe. Riffs e baixos marcantes, bateria repetitiva e guitarras sombrias, além de letras muito melancólicas. Como o pós-punk era um movimento mais experimental, os caras buscavam referências no ska, no reggae, no soul e no jazz. Os caras faziam uma mistura louca que mudava um pouco a estética do punk. Eles queriam fugir um pouco desse clichê do movimento e sem contar que as músicas tinham várias referências a várias artes, como a literatura e artes cênicas. Em abril, Joy Division lançou um álbum chamado Unknown Pleasures, que entrou não só para a história do movimento, como para a história da música em geral. A capa misteriosa desse álbum já rendeu muitos debates sobre qual o verdadeiro significado das ondas que estão na capa. Olhando a capa, a gente até acha que são montanhas. Mas, na verdade, o ex-guitarrista da banda falou que ele viu essa imagem num livro de astronomia. As ondas se tratam da morte de uma estrela captada por um medidor de pulsos. E só para aumentar o enigma do negócio, eles ainda escreveram na contracapa do LP: isso não é um conceito, é um mistério. Infelizmente, o vocalista se suicidou nos anos 80, um dia antes da viagem deles para os Estados Unidos na sua primeira turnê internacional. O grupo deixou apenas 2 álbuns de estúdio e alguns lançamentos póstumos, mas os integrantes que sobraram criaram a nova banda, New Order, que inclusive a gente já indicou a música deles aqui. E é claro que não dá para esquecer o papel das mulheres no pós-punk. Bandas como The Wrinkles, liderada pela portuguesa Ana da Silva, cresceram nos anos 80 no auge do feminismo. Nesse mundo liderado pelos homens, essas mulheres conseguiram se impor e fazer suas músicas. Além de The Wrinkles, que foi a principal banda do movimento, que o Kurt Cobain era muito fã também, tem outras bandas como All Prayer, Alter Images e Buzz Stafford. Esse álbum aproximou o pós-punk do funk, do soul e do disco music, e os punks odiavam. Nesse álbum a gente encontra linhas de guitarra surpreendentes que não são nada óbvias. E regionalizando um pouco, o movimento teve início em São Paulo nos anos 80, e era super clara a influência de bandas como The Cure, Talking Heads e Joy Division. Último número, Gangue 90, Divergência Socialista e Ira. Essas eram uma das bandas que se apropriaram do movimento, nos deram orgulho e fizeram sons muito bons. Um inocente na cela de gás, sem depor. Cruz Vermelha foi perdido no cais do sem nome. Hoje em dia, o pós-punk continua vivíssimo graças a bandas como The Killers, Franz Ferdinand e principalmente Interpol. E a gente pode até citar um clássico do século XXI, que foi o Turn On The Bright Lights, do Interpol, lançado em 2002. Que inclusive a gente já indicou aqui em outro vídeo. E nesse álbum fica muito nítida a influência do pós-punk inglês. Esse disco foi fundamental para o revival do movimento. Yourself in
é isso, gente. O vídeo chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse nosso novo tema. E não esquece de colocar aqui embaixo o movimento que você quer que a gente fale no próximo vídeo. Curte, compartilha e comenta. Tchau!